Olá, o tema desse vídeo será princípios fundamentais, tá? São os primeiros artigos da Constituição, ah, do artigo 1º até o artigo 4º. Vamos começar a falar sobre o princípio democrático. O Brasil é uma democracia. Por que a gente pode falar isso? Lógico, é uma democracia perfeita, ideal? Não. Nós estamos em um processo de democratização. Nós saímos de uma ditadura ah, há pouco tempo. A democracia brasileira é uma democracia jovem, e tem muito que aprender, tá? Até a questão da percepção da população. Nós temos visto aí movimentos, manifestações de pessoas em redes sociais, falando bem. Ah, nós queremos uma intervenção militar, nós queremos a volta da ditadura. Na época da ditadura era bom, e uma série de coisas. E nós temos também uma geração, né, a geração atual, dos jovens atuais, não tiveram contato nenhum com um regime ditatorial. Então não fazem, não tem noção do que é uma ditadura. Tá? Há uma discussão, inclusive, se no Brasil foi uma ditadura ou uma ditabranda, né? Por conta da quantidade, do número de mortos que o período da ditadura militar provocou no Brasil, em torno de 400 pessoas, em comparação ao, ao que aconteceu na Argentina e no Chile, que são nossos vizinhos, só para comparar, não tem nem comparação, né? O que aconteceu na Argentina, nas ditaduras argentinas e na ditadura de Pinochet, por exemplo, no Chile, não tem comparação com o que aconteceu no Brasil. Mas, enfim, deixando isso de lado, ah, o nosso tema é a democracia brasileira. Estamos agora numa democracia e um processo de democratização, e a democracia ela não pode ser vista simplesmente como a, a opção da sociedade votar e ser votada, né? Simplesmente o direito de urna. A democracia ela precisa ir muito além disso, tá? José Afonso da Silva ele tem uma obra interessante sobre a teoria constitucional da democracia participativa, e fala da necessidade da população, da sociedade participar dos assuntos do Estado. A nossa Constituição, além das urnas, do voto lá nas eleições, a cada 2 anos, a nossa Constituição fala da participação popular como instrumentos de democracia participativa, no sentido do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, são mecanismos de participação da sociedade. Mas a nossa Constituição também, lá quando fala do direito administrativo, na Constituição, fala que é direito do cidadão participar da administração pública. Não só no ingresso para você virar servidor público, não é isso. Mas também é, da sociedade lá, a pessoa que não é servidora pública, ela participar dos assuntos políticos de alguma forma, dizendo que a lei é regulamentar isso. Tá? Esse é o grande desafio, fazer com que a sociedade, que o cidadão e a sociedade civil organizada, por meio de associações, se engaje nesse processo democrático de participação da sociedade. Esse é o grande desafio. Tá? Mas as balizas constitucionais foram colocadas e nós temos que trabalhar para que a coisa funcione. Tudo bem? Bom, o outro princípio que aparece na Constituição é o princípio republicano. A Constituição diz que o Brasil é uma república. O que significa isso? A república é uma forma de governo, tá? Em contraposição à monarquia. A ideia de república consiste na temporalidade
dos mandatos. Os mandatos eletivos, eles são temporários. Quer dizer, a cada 4 anos ou a cada 8 anos, no caso do senador, deve ser feito um processo eleitoral para a escolha dos governantes e dos legisladores. Tudo bem? A outra coisa é a, a própria eletividade dos governantes, a responsabilidade do governante. Nós temos ali as hipóteses de impeachment, que isso é importante, isso é uma salvaguarda. Quer dizer, há um mandato fixo que nos garante liberdade para a escolha do representante, só que há também hipóteses de impeachment, que são hipóteses de afastamento e até perda do cargo do governante ou de algumas autoridades, além do governante, para que ele se afaste, saia do governo com o cometimento de algumas infrações, né, que, embora sejam chamadas de crimes de responsabilidade, não são crimes, são infrações administrativo-políticas. Né? E a ideia republicana, ela parte da igualdade entre os indivíduos. Sempre que se fala em república, se fala em igualdade entre os homens e mulheres, tá? Entre igualdade entre as pessoas. Não se admite em um regime republicano que pessoas estejam acima da lei. Essa é a ideia. Então, o que a gente quer em uma república é que as pessoas sejam tratadas de forma igual. Daí aquelas condutas como a carteirada, né? Você sabe com quem você está falando. Isso é inadmissível hoje. A própria ideia do mandato ser temporário é exatamente essa, para que a autoridade pública ela não se sinta acima da lei, porque daqui a pouco ela não vai estar mais no cargo, ela pode não ser reeleita, e aí ela vai estar efetivamente submetida à lei. E a gente percebe isso quando a gente vê pessoas poderosas sendo presas, sendo processadas criminalmente e até presas, condenadas, né? Isso é importante. Isso dá uma sensação para a sociedade de que ninguém está acima da lei, que é possível prender pessoas poderosas. Tá? Outro princípio que é muito importante é o princípio federativo, a federação. Ele é composto por um governo em nível nacional, né, que é o governo federal da União, mas os demais entes da federação, estados e municípios, também têm os seus governantes e os seus legisladores, tá? E gozam de autonomia política. Uma questão interessante que foi decidida essa semana no STF foi sobre o combate ao Covid-19 por parte dos governos. E aí, o governo federal editou uma lei, a Lei 13.979, agora em fevereiro, e estabeleceu ali uma série de coisas com relação ao combate à pandemia, dizendo que o governo federal, que o governo ia estabelecer determinações em âmbito nacional do que ia acontecer para o combate. E aí o STF se manifestou essa semana. Tá? Eu vou colocar aqui a ADI para vocês, anotada aqui, né? Em uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PDT, Partido Democrático, alguma coisa assim, Partido Democrático Trabalhista, e nessa ADI 6341, o STF decidiu em uma medida cautelar que, na verdade, as regras estabelecidas no artigo 3º dessa lei,
eles devem ser interpretados conforme a Constituição para reconhecer a competência comum sobre saúde pública. O acórdão, ele se embasou no artigo 23, inciso 2, que é falando sobre saúde pública, né? Então, até os municípios também têm competência. Por um lado, é bom porque reforçou o princípio federativo. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar que não adianta o meu município tomar determinadas condutas com relação ao isolamento, se o município vizinho não faz. Tá? Eu soube ontem que muitos municípios de Minas Gerais, a coisa está solta, a coisa está frouxa lá, em relação ao isolamento. Não tem isolamento. A cidade está funcionando normalmente. Tá? Enquanto a, aqui no Espírito Santo está se mantendo isolamento em todas as cidades. Né? Aí a gente tem migração de pessoas, vão e vêm para todos os lugares. E aí, como é que fica isso? Tá? Essa questão de saúde pública, ela é complexa porque a gente está falando de um direito difuso. Né? Assim como o meio ambiente. Não adianta eu cuidar do meio ambiente do meu município se o município vizinho está poluindo. Né? Então a coisa tem que ser cuidada, tem que ser tratada de uma forma sistematizada. Né? Mas isso é um problema. Bom, ah, e aí nós temos princípios que são gerais, né? Para todo o direito. Né? O princípio da legalidade, por exemplo. O princípio da legalidade, ele aparece lá no artigo 5º, inciso 2, tá? Todos são iguais. Princípio da legalidade. Ninguém vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Certo? Isso é uma regra de liberdade. Eu só não posso fazer aquilo que está proibido. Cabe aos indivíduos tomarem suas decisões e fazerem tudo aquilo que ele não proíbe. Isso é o que você pode fazer. Tá? O que você deve fazer é outras coisas. Lógico que nós temos outras limitações no âmbito moral, ou até limitações com relação a outros direitos fundamentais dos cidadãos, dos indivíduos. Não é porque a lei não proíbe que você não pode fazer, não é bem assim. Tá? Nós sabemos que existem condutas que não estão previstas na lei como condutas proibidas, só que não se podem fazer porque existem as limitações em relação aos direitos dos outros. Né? Até que ponto eu posso sair circulando pela rua para disseminar uma doença, ainda que não esteja prevista uma proibição? Tá? Vamos supor que no seu município ou no seu estado não haja uma determinação de isolamento. Então, a circulação de pessoas é livre, né? Pelo menos teoricamente. E aí você sai na rua e você está doente, você sai na rua e você sai transmitindo doença. Né? Isso é lícito? É ilícito? Né? Isso a gente tem que pensar. Bom, a legalidade administrativa, que está prevista lá no artigo 37 caput da Constituição, é uma legalidade voltada para a administração pública. Nos termos dessa legalidade, nos termos dessa legalidade, a administração pública ela só pode agir quando autorizada por lei. Então, a regra é a proibição de atuação da administração pública. E ela só pode atuar quando autorizada por lei. Tá? Vamos continuar no próximo bloco. Um abraço.